pessoal, tudo certo? Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar então um pouco sobre a dilatação térmica linear. Então, a dilatação térmica linear é aquela dilatação que vai acontecer em só um sentido, ou seja, vai aumentar o comprimento do material devido à variação de temperatura. A gente viu o que é a dilatação linear, que é quando, devido ao aquecimento de um material, esse material vai acabar aumentando o seu tamanho devido ao aumento da vibração das moléculas e o choque das moléculas. Então a gente tem três tipos de dilatação: a linear, a superficial e a volumétrica. Agora a gente vai falar sobre a linear. A dilatação linear, então, é o estudo da dilatação térmica em uma única dimensão, que é o comprimento. Comprimento que a gente chama de L. Por que L? Porque vem do inglês do large. Então, L é o comprimento. Então, a gente vai estudar a dilatação no comprimento, ou seja, o aumento do comprimento do material. Então, aqui a gente tem um exemplo de uma barra que tinha um determinado comprimento, um comprimento inicial, que a gente vai chamar de L0, comprimento inicial, e depois de um aquecimento, ele aumentou o tamanho dessa barra, tendo um comprimento final, que a gente chama de L. E aí, essa parte que aumentou, daqui até aqui, então, quanto aumentou essa barra, a gente vai chamar de ΔL, ou variação do comprimento. O delta é sempre variação, então ΔL, variação do comprimento. Um exemplo bem básico desse de dilatação linear é o que acontece nos trilhos de trem. Devido ao aquecimento, os trilhos de trem eles vão se dilatando, e por isso que é deixado uma parte vazia, digamos assim, um espaço vazio entre um pedaço do trilho e outro, para que o trilho possa dilatar, e aí tem aquele espaço vazio, e aí tem espaço para o trilho dilatar sem entortar, ou rachar, ou quebrar, que aí causaria grandes problemas, né, no trilho. Então, o estudo da dilatação linear é o estudo do aumento do comprimento, a variação do comprimento, quando um corpo é submetido ao aumento de temperatura. Então, a fórmula que a gente vai usar para descobrir quanto aumenta um corpo quando ele sofre aumento de temperatura é ΔL, que é a variação do comprimento, é igual ao L0, que é comprimento inicial, vezes o alfa, que é o coeficiente de dilatação linear, que é uma capacidade de cada material. Cada material vai ter o seu valor para o coeficiente. Quanto maior for esse valor, mais ele dilata. Quanto menor for esse valor, menos ele dilata. Vezes a variação de temperatura. Variação de temperatura, então, Δθ, temperatura final menos temperatura inicial. A gente vai ter a variação de temperatura. Então, essa é a equação para determinar o aumento de um objeto quando ele é aquecido. Se eu quiser calcular ou saber quanto que é o comprimento final do objeto, aí eu vou calcular o meu ΔL, vou calcular quanto aumentou, e aí vou somar com o comprimento inicial. O coeficiente de dilatação linear, que é o alfa, ele é uma característica de cada material. Tem material que dilata mais, tem material que dilata menos, e isso tem a ver com o seu coeficiente de dilatação. Então, a unidade é 1 sobre grau C, ou grau C na menos 1. E como que a gente calcula? Isolando o alfa naquela equação anterior. Então, ficaria alfa, que é o coeficiente de dilatação linear, é igual à variação de comprimento dividido pelo comprimento inicial vezes a variação de temperatura. Aqui na tabela tem algumas substâncias, só para curiosidade, enfim, do coeficiente de dilatação. Então, o cobre, o alumínio, o INVAR, que é uma liga metálica, o zinco, o chumbo, todos esses materiais têm coeficientes de dilatação diferentes, sendo que aqui, dos que eu tenho, o maior é o chumbo. Então, o chumbo ele dilata muito facilmente e também entra em estado de fusão muito facilmente, né? Ele é bem maleável, o chumbo. Aqui o INVAR, ele é uma liga metálica que tem um coeficiente de dilatação de 0,7 vezes 10 na menos 6. Então, é o menor de todos. Ele já é uma liga metálica,
aqui na indústria juntam metais diferentes para que ele tenha um valor de dilatação, de coeficiente de dilatação linear menor, para que ele não sofra tanto com as variações de temperatura. Então aqui, como que eu calculo o coeficiente de dilatação linear, depois a gente vai ver em exemplos, né, como que faz o cálculo matemático. Dentro da dilatação linear, tem um dispositivo que é muito utilizado e que se beneficia da dilatação linear, que é a lâmina bimetálica. Bimetálica porque ela é formada por dois metais com coeficiente de dilatação diferente, ou seja, um dilata mais, o outro dilata menos. E ela tem a função baseado nesse funcionamento dela dilatar e encolher, ela acionar ou desligar um circuito elétrico. E aí tem aplicações no ferro elétrico, o pisca de Natal, a torradeira, enfim. Esses equipamentos, forno elétrico, que tem o chamado termostato, que você regula uma temperatura e quando ela chega naquela temperatura ele se desliga automaticamente. Isso funciona através da lâmina bimetálica, que é um dispositivo parecido com esse aqui que tem na gravura, que tem dois materiais, aqui no caso latão e invar, soldados de uma forma que eles não consigam se separar. O latão dilata mais que o invar. O que que acontece? Como o latão ele dilata mais que o outro e eles estão soldados, então quando o latão começa a dilatar, como ele não tem para onde ir, ele vai fazer o que? Ele vai forçar com que a lâmina ela curve, ela entorte. E aí, como é que funciona no aparelho? Aqui seria o polo positivo do aparelho, da instalação elétrica, e aqui o negativo ligado na lâmina. Quando a lâmina está reta, ou seja, está a temperatura ambiente, está encostado, um contato no outro, o aparelho está ligado. À medida que o aparelho vai aumentando a temperatura, a lâmina vai curvando, até que chega um momento que ela desencosta da parte de cima, e aí o aparelho desliga. Isso quando atinge a temperatura selecionada no termostato. Depois, se o aparelho for esfriando, aí vai voltando ao normal a lâmina, até chegar ao ponto que ela liga de novo, para não diminuir daquela temperatura selecionada, e assim a lâmina fica trabalhando, né? Ligando e desligando o aparelho. É aquele estalinho que vocês escutam quando vocês ligam uma torradeira ou um forno elétrico. Quando chega na temperatura certa, dá um estalinho, né? Você escuta um barulhinho que ele se desliga automaticamente. Esse estalo é o barulho da lâmina bimetálica encostando e desencostando do circuito para fazer manter aquela temperatura selecionada. Então a lâmina bimetálica ela é uma utilização, digamos assim, da dilatação linear. Pessoal, a gente vai fazer dois exemplos que envolvem essas equações que a gente viu da dilatação linear, para vocês verem como que funciona o cálculo matemático. Ok? Uma coisa que a gente tem que saber sobre o coeficiente de dilatação linear é que geralmente ele é dado em potência de 10 ou notação científica, que vocês já aprenderam na matemática, imagino eu. Então, depois a gente vai ver que sempre os valores, como eles são muito pequenos, aqui tem alguns valores, por exemplo, 17 vezes 10 na menos 6, 29 vezes 10 na menos 6. Para não ficar tantos zeros, por quê? O que é 17 vezes 10 na menos 6? Significa que antes do 17, então vai ser 0, e depois do 0, 6 casas. Então, 1, 2, 3, 4 e o 17. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, por isso que é 17 vezes 10 na menos 6, porque é a mesma coisa que 0,000017. Então, para não ficar todos esses zeros, geralmente é dado na potência de 10. Mas se vocês forem usar sem ser na potência de 10, quiserem tirar da potência de 10, não tem problema. É só vocês lembrarem como que funciona a questão da potenciação que vocês aprenderam na matemática. Ok? Então agora a gente vai para os dois exemplos para ver como isso funciona no cálculo matemático. Então aqui, pessoal, o primeiro exemplo que eu coloquei para vocês terem uma noção do cálculo.
comprimento de uma barra é 300 centímetros. Então, o comprimento dessa barra já é de 300 centímetros. Então, é o comprimento inicial, que é o L0, 300 centímetros. A 0 graus Celsius. Então, a temperatura inicial é 0 graus Celsius. O coeficiente de dilatação do material é 25 vezes 10 na menos 6. Então, o coeficiente é o alfa. Então, alfa, 25 vezes 10 na menos 6. Na letra A, quer saber qual é o aumento do comprimento. Então, quer saber o valor do ΔL quando a temperatura se eleva para 100 graus. Então, a minha temperatura final é 100 graus Celsius. Então, a equação que a gente viu para calcular o aumento é ΔL igual a L0 vezes o alfa vezes o ΔT, que é a variação da temperatura. Então, aqui, se a gente substituir ΔL, o L0, 300, vezes o 25 vezes 10 na menos 6. Lembrando que quem tem calculadora científica pode usar a tecla EXP. Então, vai colocar 25 EXP menos 6. E aí vai ter o valor. Então, aí vocês podem multiplicar tudo na calculadora científica. Se vocês quisessem tirar esse valor da potência de 10 para usar uma calculadora normal ou fazer o cálculo manual, aí, como é na menos 6, então são 6 casas depois do zero. Então, seria 0,1234, 25. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas. Então, vocês podem fazer indiferente de qualquer forma, ou usar o 0,000 ou o exponencial. Então, aqui vamos colocar o exponencial, que já está ali, e a variação de temperatura vai de 0 a 100. Então, a variação de temperatura é 100 graus Celsius. E aí é só multiplicar esses valores. Quem tem a calculadora científica pode multiplicar tudo corrido, né, usando o exponencial, ou usar o 0,00025, que vai dar certo na mesma forma. Então, multiplicando esses três valores, a gente vai ter 0,75 centímetros. Então, essa barra ela aumentou 0,75 centímetros devido ao aumento de temperatura que ela foi submetida. Agora, a gente vai calcular na letra B qual é o comprimento final da barra. Na letra B, então quer saber qual é o comprimento final que a barra ficou depois de ser aquecida. Então, a gente tinha um comprimento inicial de 300 centímetros. Aqui, pessoal, essa unidade não tem uma padrão, tem que ser metros, tem que ser centímetros. O que importa é que todas combinem. Eu não posso ter na mesma questão metros e centímetros, por exemplo. Eu tenho que fazer com que todas as unidades estejam na mesma, todas as grandezas estejam na mesma unidade. Então, o nosso comprimento inicial era 300. Calculamos na letra A que o aumento foi de 0,75 centímetros. E quer saber o comprimento final, que a gente vai chamar de L. Como que eu vou fazer isso? Simples, é só somar o comprimento inicial mais quanto aumentou. A gente pode montar uma formulazinha matemática aqui. L, que é o comprimento final, igual a L0 mais ΔL, que é a variação do comprimento. Então, se a gente aplicar isso, o comprimento inicial era 300 mais 0,75, foi o que a gente calculou para a variação na letra A. O meu comprimento final, 300 mais 0,75, ficaria 300,75 centímetros. Então, o comprimento final da barra, 300,75 centímetros. Então, somando o comprimento inicial com quanto a gente encontrou para a variação do comprimento. Agora, a gente vai para um segundo exemplo, onde a gente vai calcular o coeficiente de dilatação. O exemplo 2 aqui me diz o seguinte: o gráfico nos mostra como varia o comprimento de uma barra em função da sua temperatura. E aqui tem o gráfico, então aqui tem o comprimento e na horizontal a temperatura. Então, comprimento vai de 500 até 500,1 e a temperatura vai de 0 até 200 graus Celsius.
E aí pede na letra A qual o coeficiente de dilatação linear do material que compõe a barra. Então, esse coeficiente a gente vai obter a partir da equação o alfa, que é o coeficiente de dilatação linear, ΔL sobre L0 vezes ΔT. L0, 500, comprimento final 500,1, temperatura inicial 0, temperatura final 200. Então, todos esses dados eu obtive a partir do gráfico. Então, agora a gente vai aplicar esses valores na fórmula para descobrir qual é o valor do alfa, que é o coeficiente de dilatação linear. Algumas coisas que a gente pode fazer antes de colocar os dados na fórmula. Aqui na fórmula eu preciso do ΔL, que é o comprimento final menos o inicial. Então eu tenho o comprimento final e o inicial. Então para saber o ΔL eu vou diminuir um do outro. 500,1 menos 500 vai me dar 0,1 para o meu ΔL. Então variou 0,1. Mesma coisa com a temperatura. Eu preciso da variação da temperatura, a temperatura final menos a inicial. Inicial era 0, a final 200. Então, se eu diminuir também, vai me dar uma variação de temperatura de 200 graus. E aí, agora eu posso passar com esses dados para a minha fórmula. Então, o alfa, variação de comprimento 0,1. Comprimento inicial 500 vezes variação de temperatura 200. Então aqui a gente tem que o meu alfa vai ser 0,1. 500 vezes 200 vai me dar 100.000. Fazendo essa divisão aqui, a gente vai ter o valor de 0,0000001. Tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas depois da vírgula. Então, esse é o meu coeficiente de dilatação, grau C, na menos 1, que é a unidade. Aqui, pessoal, eu fiz a divisão, não coloquei em potência de 10. O ideal sempre é deixar em potência de 10. Como que ficaria esse valor em potência de 10? Para mim chegar no 1, eu tenho que vir 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas. Então eu poderia representar esse mesmo valor como sendo 1 vezes 10, então sempre a potência 10. O algarismo entre 1 e 9 aqui é 1. 6 casas, então 6 é o meu expoente, menos 6, porque se eu eliminar esses zeros, eu vou estar andando com a vírgula para a direita. Quando eu ando com a vírgula para a direita, o sinal é negativo. Se eu ando com a vírgula para a esquerda, o sinal aqui é positivo. Então eu poderia representar esse valor também dessa forma aqui, que é o mais correto quando eu falo em coeficiente de dilatação linear, que é sempre em potência de 10. Isso vocês já aprenderam a trabalhar com potenciação, então só estou relembrando para vocês. Então esse é o coeficiente de dilatação para essa situação. Agora a gente vai resolver a letra B. Então agora vamos fazer a letra B então, dessa atividade. Na letra A a gente encontrou o coeficiente de dilatação linear, que era 0,000001 ou 1 vezes 10 na menos 6. Então, vamos manter esse valor aqui, 1 vezes 10 na menos 6. E aí diz que se uma barra constituída por esse material tiver 200 metros de comprimento, então, comprimento inicial, que é o L0, 200. Há uma temperatura de 10 graus Celsius, então a temperatura inicial 10 graus Celsius. Determine o comprimento final, então quer saber qual o comprimento final dessa barra, se ela for aquecida até 110 graus Celsius. Como que a gente vai calcular isso? Primeira coisa que a gente vai fazer é calcular quanto variou o comprimento, para depois somar com o comprimento inicial.
Então a gente vai usar a fórmula, variação do comprimento é igual ao comprimento inicial vezes o coeficiente de dilatação linear vezes a variação da temperatura. Aqui a nossa variação de temperatura, se foi de 10 para 110, se eu diminuir temperatura final menos inicial, a minha variação de temperatura foi de 100 graus Celsius. E aí a gente vai substituir na fórmula, então, variação do comprimento, comprimento inicial 200 vezes o coeficiente que a gente encontrou na letra A, 1 vezes 10 na menos 6. Lembrando que quem quiser usar 0,0000001, né, 6 casas depois da vírgula, como a gente tinha colocado aqui na letra A, pode usar também. Vai depender de como vocês vão usar, se vocês vão usar a calculadora científica ou não. Vezes a variação do comprimento, que é 100. Se a gente multiplicar esses valores aqui, a gente vai chegar a 0,02 metros, multiplicando 200 vezes 1 vezes 10 na menos 6 vezes 100. Então eu cheguei no valor do ΔL, mas o problema aí, a questão, ela quer saber o valor do comprimento final, que é o L. Então a gente vai fazer o quê? Comprimento final é igual ao comprimento inicial mais ΔL, que é quanto a barra aumentou. Então meu comprimento final, L0, era 200, mais a variação, que é 0,02. Então meu comprimento final vai ser 200,02 metros. Então, esse é o valor para o comprimento final da barra. Então, pessoal, no vídeo de hoje a gente falou sobre dilatação térmica linear, que é quando o corpo, né, o objeto, varia somente o seu comprimento devido a um aumento de temperatura. E aí a gente viu dois exemplos que vão ajudar vocês a calcular qualquer situação referente à dilatação térmica linear. Ok, pessoal? Bons estudos e até a próxima!